Nós precisamos aplicar esse amor, aí o bicho pega. E antes de começar, só para a gente ilustrar um pouquinho sobre essa mensagem, eu gostaria de passar um vídeo, eu não sei se está no ponto aí. Será que está? A Anne me ajudou aí, que eu tinha mandado o arquivo errado. Vamos ver se alguém puder apagar a luz aí atrás, por favor. Obrigado. Valeu. Não é esse não. Estragou a surpresa, meu. Não é esse não. É o do YouTube. Esse é pro final, gente. Mas tudo bem. Tá vendo? Isso é só elogiar. Tudo bem, sem pressão. Pode maximizar aí, por favor. Eu acho que Peraí, melhor pausar, hein? Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Falhas técnicas. Deixa eu aproximar aqui. Baixar o quê? Se eu afastar, ele fica maior. Levantar mais? O que foi isso? A gente não orou, né? Foi isso que aconteceu. A gente não orou antes de começar o culto. Vê se agora funciona, pelo menos para aparecer a legenda. Ah, era o baixo, tá vendo? Ó, hoje eu tava tocando guitarra, só para lembrar, hein? Tá bom, em cima não importa tanto. Obrigado. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or are you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Acende a luz, por favor. Mó triste, né? Será que agora volta normal aí? Ah, tá bom. Então, irmãos, o vídeo é meio autoexplicativo, né? Mas por que eu estou passando ele? Eu achei interessante que enquanto... Primeiro, existe a preocupação pela vida. A mulher vê o cara quase pulando ali para se matar e ela tenta criar um vínculo, uma identificação com aquela pessoa. E cada vez que alguém se parece mais com você, no sentido das suas escolhas, do seu
da sua cosmovisão, da forma como você vê o mundo, você se aproxima daquela pessoa. Mas a partir do momento em que aquela pessoa, até mesmo um cristão, já não bate mais as ideias, aí você fala, não, então não tem como continuar a partir desse ponto. E quando a gente fala de unidade, eu creio que o que menos Jesus queria ver no mundo era isso aí. Eu sou da Igreja Pão da Vida de São Paulo. O pessoal de BH que se dane, o pessoal de Rio de Janeiro que se dane. Eu sou da Pão da Vida de São Paulo. Ou então, não, eu sou da Igreja Chinesa. Né? Lá no comeback apresentaram a gente como Igreja Presbiteriana Taiwanesa. Né? Tipo, como se os nomes fossem importar. Na verdade, não importa muito. Mas é uma luta no cristianismo há muitos... Acho que desde sempre, quando foi criada a institucionalização da igreja, surgirem vários grupos com vários nomes, com várias ideias e mais ramificações e mais denominações, e isso virou uma praga, ao invés de seguir a palavra de Deus, né? Então, como nós vamos falar hoje sobre unidade, e é o próprio Jesus que promove essa unidade, é importante a gente ter em vista isso. O que nos aproxima de um cristão? Qual é o vínculo que nós temos a partir de Cristo com o irmão? E Jesus, como o nosso título está dizendo, ele é a nossa unidade. Aqui mesmo, se você pegar o grupo de louvor, por exemplo, cada um tem uma educação diferente. Cada um possui escolas onde aprendeu a tocar, o que gosta de ouvir, que são totalmente diferentes. Você vai montar uma banda, de repente um cara gosta de rock, o outro gosta de reggae, o outro gosta de axé. Como é que você vai criar uma música gospel com esses três estilos diferentes? E aí começam as brigas, as divisões, as contendas e os achismos e tudo mais. E no capítulo 17 a gente vai ver várias passagens onde Jesus ele trabalha alguns fundamentos para depois orar pela unidade da igreja. O pastor Chang costuma dizer que várias promessas, praticamente todas as promessas se cumpriram a partir de Cristo e em Cristo, e até hoje não se cumpriu somente essa sobre unidade. Imagina, o próprio Jesus orando, Deus, dá unidade para a tua igreja, para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. E assim o mundo saberão que o Senhor me enviou. E aí, de repente, o mundo olha, a igreja parece um Frankenstein. É o cabeça de um, braço de outro, perna de outro. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre unidade, porque unidade é a coisa mais importante no corpo de Cristo. É a coisa mais fundamental que a gente pode procurar desenvolver para viver uma vida cristã saudável e para viver o verdadeiro evangelho do Senhor. Só de passar pela nossa cabeça que o próprio Jesus desejava ver a unidade, isso nos traz alguma coisa assim no nosso coração? Uma necessidade de tentar trabalhar melhor essa unidade? E eu confesso, né, alguns anos atrás, eu não sei se os irmãos lembram, espero que sim, nós escrevemos no boletim uma proposta da Pão da Vida. Era caminhando juntos. Alguém se lembra desse tema? Uns 2, 3 só, tá bom? E eu lembro que a minha ideia era realmente boa, é como de Jesus, assim, Senhor, nos une, né, para o mesmo propósito, para a gente fazer a tua obra. Só que, às vezes, essa promoção da unidade, se feita com capacitação humana, se feita com a força do nosso braço, ela é volátil. Alguns aderem porque têm simpatia, alguns entendem e querem realmente esse ideal, mas não é algo que a gente promove humanamente falando. De repente, você tem um gosto peculiar ali, o outro não tem, já causou o problema. Ali já está o pecado superabundando, né, no relacionamento. Então, a proposta é boa, caminhar junto, mas caminhar rumo ao quê? Caminhar com base no quê? Caminhar com base em quais princípios? Né? Então, a gente vai tentar trabalhar isso hoje. Primeiro ponto, fala que Jesus orou por si mesmo. Jesus, basicamente, no capítulo 17, ele profere 3 orações. Uma por ele mesmo, uma por seus discípulos, que continuariam no mundo para fazer a obra dele, e por último, por quem que ele orou? Por nós. Antes de você nascer, Jesus já pensava em você. Vai até fazer uma música. Ele orava por mim, ele orava por nós, e assim vai. Vamos começar então no João 17, versículo 1 a 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Por que é importante a gente analisar essa parte da mensagem, esse trecho a respeito da oração de Jesus? O que isso tem a ver com a unidade? Eu vejo que a primeira coisa aqui é que estava chegando o momento. Jesus falou, chegou a hora. O próprio Senhor falou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Aqui existe uma questão a respeito da missão do próprio Cristo. Ele falou, Senhor, chegou a hora, eu sei que não vai falhar. Eu sei que o Senhor me chamou com esse propósito, o Senhor tem uma missão para mim, e essa missão, ela vai continuar. Deixa eu só fazer uma pergunta, vocês acham que está quente aqui? Porque eu acho que se estiver quente, a gente vai começar a ficar com sono, eu posso tentar berrar, pular, mas o sono vai vir. Posso ser chato também quando eu estou falando, mas eu acho que se entrar um ventinho um pouco mais frio, melhora a circulação. Aí a gente pode mexer no ar ou abrir as janelas. O que vocês sugerem? Porque eu estou com calor aqui na frente. Aqui eu vou botar no 21, não sei vocês aí. Estou brincando. Põe no 28. Champs. Tem controle lá? Liga aqui que eu desliguei. Eu apertei, mas ele desligou. Pronto. Vamos lá então, enquanto o pessoal ajuda aí. Obrigado. Quando ele fala, Pai, chegou a hora, ele estava em vista que o propósito de Deus, ele ia se concretizar. E a palavra de Jesus, quando ele fala, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, é no sentido de que ele sabia que o Pai ia garantir a missão dele, por mais difícil que fosse. Então ele ora para o Senhor, no sentido de confirmar aquilo que Deus estava por fazer. Fala, Senhor, eu sei que agora chegou o tempo. Se eu não estiver preparado, me ajuda, porque eu vou encarar essa missão. E eu sei que por tua causa eu vou conseguir completar. Toda oração que Jesus faz tem a ver conosco. E às vezes a gente anda no nosso dia a dia, talvez preocupado. Será que nós vamos atingir o objetivo que Deus tem para a nossa vida? Eu não sei vocês, eu me preocupo muito com isso. Tinha uma época que eu estava até em crise. Será que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou conseguindo viver a vida que o Senhor quer que eu viva? E lógico, a gente vai fazendo ajustes. Mas no final das contas, o Senhor, Ele garante o propósito dele. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então Jesus, fazendo essa oração, já nos traz essa garantia. Outra coisa, somente Jesus pode dar a vida eterna. É interessante, porque Jesus tem tanta proposta para a gente, ele tem um objetivo, é dar a vida eterna para cada um de nós. E de repente a gente, com o nosso conceito religioso a respeito das coisas, às vezes a nossa ideia a respeito da religião cristã, parece que a gente vai viver uma vida que é chata. E esperando acontecer a vida eterna. Então, por exemplo, eu me converti com 15 anos, coitado de mim. Porque eu vou ter que passar pelos meus 20, entrar no mercado de trabalho, depois da faculdade. E aí eu chego nos meus 30, aí eu vou começar a construir minha família. E aí aos 40, eu fico preocupado com a minha aposentadoria. E assim vai até eu chegar a 70, 80, 90, alguns talvez até 100. E aí você morre e vai para a glória. E a gente vê que a vida cristã não é assim. Mas muitos olham a proposta de caminhar com Cristo dessa forma. E Jesus está falando que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna para todos aqueles que foram dados por Deus a Ele. A gente está na mão do Senhor. A gente está na mão de Deus, é uma garantia. E a vida eterna, lógico, ela começa aqui, começa a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. E a vida eterna começa a fazer parte da sua vida diária. Então, eu não imagino que a vida eterna que o Senhor tem para nós seja essa. E aí, quando a gente morrer, a gente vai estar diante dos anjos, ouvindo eles tocarem umas harpinhas, e nós vamos ficar sem fazer nada. Eu não creio nessa vida eterna. Você crê assim, irmão? Espero que não. Eu vou tocar no lugar do anjo. Vou falar, sai daí, cara, eu não vou ficar a vida eterna assistindo você tocar. Estou brincando, não vai ser assim, não. E aí, o que é a vida eterna? Aqui é uma resposta. Quando alguém fala, eu preciso conhecer essa vida de Cristo, eu preciso fazer de tudo para obter essa vida eterna. Alguns religiosos no tempo de Jesus questionaram isso com ele. E Jesus sempre dá uma resposta muito clara. E aqui ele deixa muito claro também o que é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Aqui é a primeira vez que Jesus fala a respeito dele como Jesus Cristo.
É a primeira vez que ele usa esse termo. Ele sempre falava filho do homem, o servo e tal, e vai usando vários termos, o pão da vida, né, igual a gente viu, o pão da vida, a água e tudo mais, tudo que a gente viu até aqui, mas aqui é a primeira vez que ele fala Jesus Cristo. E conhecer a Deus, o único Deus. Então a vida eterna é conhecer, mas não conhecimento só intelectual. Eu li aqui que Deus é um só, mas aí tem o Filho, tem o Espírito Santo e é a Trindade, mas a Bíblia não fala de Trindade. Não é esse conhecimento. É muito mais. É um conhecimento íntimo. É um conhecimento onde a gente realmente consiga chegar a entender o coração do Senhor. E o Senhor se revela totalmente ao nosso coração. Irmãos, não aceite outro conhecimento que não esse. Você pode fazer um seminário, você pode mergulhar nas leituras de vários livros bons. Eu conheço muitos autores bons, mas eles não são suficientes para te apresentar Cristo. A gente já ouviu falar que é o Espírito Santo que vai nos conduzir a toda a verdade. O próprio Deus se revela para nós. E aí por isso que isso é a vida eterna, porque ela começa agora. Senhor, quem tu és? Senhor, me apresenta mais de quem o Senhor é. E você começa a construir esse relacionamento com Deus. E Deus vai se revelar. E aqui, na verdade, essa resposta é para a gente. Ele não está explicando, Deus, esta é a vida eterna. Que conheçam a ti e a mim. Que bênção, Deus. Deus já sabia disso. Mas ele ora para que a gente entenda que a vida eterna tem a ver com um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí Jesus, ele quer voltar para a glória dele, e ele revela que ele sempre esteve com Deus. É isso que ele fala aqui. Mesmo antes do mundo existir, ele já estava lá. E ele abriu mão dessa glória para estar no nosso meio. Minha mãe estava conversando comigo a respeito de uma pregação que ela assistiu, do Ed René, e ela concordou com muita coisa que ele falou, principalmente a respeito do porquê que nós sempre levantamos uma questão do porquê nós estamos passando por alguma situação. Sei lá, você foi demitido, Deus, por que eu fui demitido, Senhor? Não é possível, eu estava fazendo tudo certinho. Ou então, Deus, bateu o carro, mas por que eu bati o carro justo agora esse mês que estava difícil? E ele fala isso mesmo, que a gente sempre tem costume de questionar Deus nesses aspectos. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe a respeito disso, e eu falei, mãe, o mais impressionante não é o porquê que a gente passa essas coisas sendo filho de Deus, mas porquê que o próprio Filho de Deus veio até a terra se humilhando dessa forma para estar conosco. Jesus não tinha obrigação nenhuma com você nem comigo. E ele estava lá eternamente com o Pai antes do mundo ser criado. Aí o mundo foi criado e por causa disso nós viemos à existência. E por causa da nossa existência, a única forma da gente se aproximar de Deus era Jesus vindo para a terra. Não tem uma musiquinha que fala, Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. É isso. Olha que música bíblica. Legal pra caramba. E é exatamente isso. Jesus estava lá na glória. Ele deixou essa glória para estar conosco. Então conhecer a Cristo é exatamente isso. É saber. Nossa, ele tinha tudo. Ele estava vivendo o melhor tempo ali com o Pai, com o Espírito Santo. Não tinha necessidade de nada. Nunca teve. Sempre foi preenchido com esse relacionamento. E ele simplesmente rompe a história, rompe o tempo cronológico e entra aqui na Terra para viver limitado. Se Jesus fosse apostar uma corrida, ele podia perder. Como homem. Se Jesus fosse fazer uma prova, ele poderia ir mal na prova. Só que ele é Deus. Mas ele escolheu se limitar. E ele deixa muito claro, Pai, é o seguinte, eu vou completar essa obra que o Senhor me deu. E o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade para eu dar a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam o Senhor e que me conheçam. Porque eu vou voltar para o Senhor. Imagina, é a mesma coisa assim, eu não sei vocês, mas a minha expectativa é que um dia eu vá habitar na eternidade com o Senhor. E ali é a nossa pátria. Ali que é a nossa terra. É para lá que nós estamos sendo como peregrinos, né? Nós estamos indo rumo a essa terra celestial. E se você não tem em vista isso, esse caminho é chato pra caramba. É melhor você ficar com os seriados, com as comidas, com as bebidas, com as alegrias desse mundo. Porque não tem sentido se você não tem isso em vista. E Jesus está falando exatamente sobre isso. E Jesus estava sedento para voltar para essa terra. Para voltar ali, sentar à direita de Deus. Que era o lugar dele. Sempre foi, nunca ninguém tomou. E no fim ele fala, né? Aliás, essa verdade que a gente está acabando de falar, ela está bem resumida no primeiro capítulo de Hebreus. Se você abrir o primeiro capítulo de Hebreus, você vai ler o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha que bonito esse trecho. Deus, de todas as formas, tentava nos alcançar. Mandou diversos profetas, mandou vários mensageiros. E hoje nós temos o prazer de conhecê-lo a partir do próprio Filho, que é o herdeiro de todas as coisas e é quem fez todo o universo. Isso não é um conceito, irmãos, isso é algo para ser vivido. Eu te pergunto, se o Senhor que fez todo o universo tem isso nas mãos dele, quanto mais a nossa vida. E o que mais a gente tem hoje em dia é a ansiedade a respeito das coisas futuras. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Qual escolha eu vou tomar? E essa palavra é para nos trazer paz, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Se você de fato crê que o Filho de Deus veio e abriu mão da sua glória, ele está aqui exatamente para cumprir a obra de Deus e para nos trazer essa redenção. E para que nós também sejamos participantes da glória de Deus. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o importante, a glorificação de Cristo e a vida eterna é a chave da oração de Jesus pelos seus. A glorificação dele e a vida eterna. Então por que eu comecei a mensagem falando da oração de Jesus? Porque é essa base que a gente tem que repousar. Jesus foi glorificado e Jesus tem a proposta da vida eterna. E isso a gente não vai perder se nós permanecermos nele. O segundo ponto, Jesus ora pelos discípulos. Esse trecho ele é um pouquinho mais comprido, mas basicamente ele vai tratar de dois assuntos. Jesus vai orar pelos seus discípulos e ele vai falar muito a respeito da palavra de Deus. E depois disso, ele vai trazer muitas informações a respeito do mundo. E é importante a gente parar para analisar esses dois aspectos. Só que eu vou ler o trecho todo. Se você puder acompanhar comigo, João 17, do 6 ao 19. Jesus falou o seguinte: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste, e eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. E nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Foi um trechinho um pouco longo, mas nós vamos trabalhar a ideia da palavra de Deus. Jesus, ele quer nos dar a mesma missão que ele teve. Aqui no finalzinho do trecho ele fala isso, né? Assim como você me enviou, eu estou enviando eles para esse mundo. Mas a gente vê que esse mundo não é um mundo tranquilo, não é um mundo que vai nos receber de braços abertos. E a palavra, o que tem a ver a palavra? Primeiro, Jesus fala que eles têm guardado a palavra de Deus. É a palavra de Deus que motiva os discípulos a fazerem a obra do Senhor. Jesus falou, eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Aceitar a palavra de Deus. E eles reconheceram que o próprio Jesus que ele vinha de Deus, o próprio Jesus vinha de Deus. Então ele está falando para Deus a respeito dos seus discípulos. E se nós nos assumirmos como discípulos do Senhor, nós precisamos voltar sempre para as Escrituras. As Escrituras, nós precisamos guardá-las em nosso coração. Nós precisamos transmitir essas palavras, assim como Cristo transmitiu para os seus discípulos. E nós vamos reconhecer que o Senhor vem de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. E ele fala que essa mensagem que é recebida é ouvida mediante a palavra de Cristo. No meu trecho está assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmão, ouvir a voz de Deus
Ouvir a voz de Jesus é algo fundamental para a nossa vida aqui na Terra. Eu não sei se você tem tido dificuldade para isso. Provavelmente sim, porque os nossos dias são tão corridos, existem tantas prioridades. Mas se nós somos de fato discípulos do Senhor, nós não podemos fazer essa distinção a respeito das coisas seculares e as coisas de Deus. Você foi chamado sendo um só. Você não consegue se dividir. Agora estou me divertindo, então eu sou um cara do mundo. Agora estou lendo a Bíblia, então eu sou um cara sagrado, eu sou um cara espiritual. Igual a Vivi falou, a mulher é uma lutadora. Tem gente que não concorda com isso, mas de repente é a profissão dela. É o jeito que ela vai ganhar o pão dela. Se os caras querem que ela pare de lutar, então os caras que sustentem ela para ela ficar tranquila, né? Mas enfim, ela procura glorificar o Senhor, tendo essa missão de vida. Quebrar os outros para Jesus. Estou brincando. Tudo que ela fizer, ela vai trazer glória para Deus, se de fato ela é uma cristã, se de fato ela guarda a palavra do Senhor. A vida dela é uma mensagem para o Senhor. A vida dela é uma mensagem para as pessoas que cercam ela. E ela não é diferente de cada um de nós. Você é um estudante, você foi chamado para ser um cristão verdadeiro aonde você estuda. Você é um profissional liberal, seja o melhor profissional liberal. Você é um professor, né, tenha paciência, o Senhor vai dar graça. Todos nós podemos atuar como cristãos verdadeiros, levando a palavra do Senhor. O Dilei estava compartilhando isso comigo a respeito de um trabalho que ele tem feito, e ele falou assim, né, eu já trabalhei com muitos caras, e realmente alguns às vezes mandam uns e-mails com vários versículos e tal, mas no trato com o cara, ele não parece um cristão. E o Dilei estava falando de uma pessoa que realmente é um cara que vive a profissão para o reino. Ele fala, minha empresa é para o reino. Se eu investir na sua vida, você investir na minha empresa, nós estamos investindo no reino. Se todos tivessem essa ideia, se todos tivessem essa verdade enraizada no coração, eu tenho certeza que pelo menos o nosso ânimo seria diferente. Né? O nosso arredor, as pessoas que vivem ao nosso lado, com certeza seriam impactados por isso. Então a gente não pode ter essa mente dividida, que foi criado isso. Aquela ideia que a gente assistiu no começo do culto da mulher, quando chegou numa divisão lá sobre ideias, sobre princípios e fundamentos da religião deles, ela foi lá e empurrou o cara, é porque chegou uma hora que ficou incompatível. E no caminho da igreja, a gente foi perdendo a essência. Ele está falando sobre os discípulos. Os discípulos, onde eles iam, eles levavam a palavra. O apóstolo Paulo, onde ele ia, ele estava preocupado em levar a palavra. Mas como é que você vai sustentar? Não sei, se precisar fazer tenda, eu vou fazer tenda. Mas eu vou fazer tenda para que eu possa pregar a palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo, se ele fosse ser um médico, ele ia falar, cara, eu vou fazer medicina, porque eu quero usar a medicina para servir a Deus. Eu quero usar a medicina para servir a Cristo. Eu quero usar a medicina para pregar a palavra. Eu vou ser bombeiro. Beleza, você vai ser um bombeiro, mas seja um bombeiro que vai levar a palavra de Deus. Parece uma coisa meio lavagem cerebral, mas não é. É a vida. A vida eterna que nós estamos vivendo começou agora. E as palavras que nós estamos guardando do Senhor são as palavras que nós precisamos transmitir, assim como Ele transmitiu para os discípulos. E olha que legal que Jesus falou, eu tenho sido glorificado por meio deles. Só Jesus consegue ver isso. Você consegue ver Pedrão glorificando a Jesus nos evangelhos? Fala que bola que ele acertou, que ele botou dentro. Ele foi começar a andar sobre as águas, afundou. Ele foi falar que ia seguir Jesus até a morte e negou Jesus. Ele falou tantas coisas e não cumpriu. O João é sempre aquele que parece que é o bonzinho, né, que está sempre reclinado ali, mas também já quis tomar uma posição, um cargo maior que os irmãos dele. E assim você vê os discípulos, eu não sei aonde Jesus viu que eles glorificaram Jesus, mas Jesus fala, eles me glorificaram porque eles guardaram a tua palavra, Deus. Você quer glorificar a Cristo? Guarda a palavra do Senhor. E não é um monte de bagagem, de palavras, não é um dicionário ambulante, mas a partir da sua vida, a partir da minha vida, nós podemos apresentar o Evangelho para as pessoas. Então, guardar, aceitar, reconhecer, crer e transmitir a palavra de Deus é um sinal de que nós glorificamos a Cristo. E outra coisa, é um sinal de que nós somos discípulos do Senhor. Lembra que ele está orando pelos discípulos. Então, essa é a consideração sobre a palavra de Deus. E qual consideração nós devemos fazer a respeito do mundo? Primeiro, Jesus fala, eu não vou ficar mais nesse mundo, mas os meus discípulos vão ficar. E aqui o pau quebra. Eu estou indo para o Pai, vou ficar lá de boa, já fiz minha parte, vou ficar só esperando o momento da parúzia, né, de voltar e resgatar a igreja. Mas enquanto isso, os discípulos vão ficar no mundo. E o mundo não é fácil, irmãos.
O mundo, ele tem contradições, ele tem desafios, ele é cheio de ofensa e ele desacredita da palavra de Deus. É uma postura totalmente contrária do discípulo. Então Jesus considerou isso e falou: Senhor, protege-os em seu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Jesus, em outras palavras, está falando assim, ó, protege eles no nome de Jesus, né, para que eles sejam um em Cristo. Aqueles dois, eles não eram um em Cristo, do filminho. Talvez nós, aqui, tenhamos problemas com outros irmãos, talvez até aqui dentro mesmo, e isso mostra que ainda nós não somos um em Cristo. Então isso já começa a falar assim, será que você realmente está conseguindo ser um discípulo de Cristo? Ou querendo ser um discípulo de Cristo? Porque a unidade é um sinal da família cristã. E aí ele faz um comparativo, assim como somos um, né? Que eles sejam um assim como nós, Pai, somos um. E eu vejo que isso significa vivenciar a experiência do próprio Deus. E aí nós vamos falar de novo da Trindade. A comunhão perfeita. Eu fico pensando como é que é o diálogo deles ali, né? Sei lá, eles podem criar tudo, eles podem fazer qualquer coisa a partir do nada. Eles podem transformar um coração rancoroso num coração bondoso. Eles podem tirar um cara do leito de morte e virar um pregador do evangelho. Eles podem pegar um cara que é pobre e transformar ele num cara milionário para ajudar muitas vidas. Eu fico pensando como é que é o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que eles ficam, entre aspas, tramando a obra que eles querem fazer na nossa vida. E às vezes a gente olha tanto para nós mesmos que a gente vive essa vida medíocre. Porque a gente não crê que essa relação, esse relacionamento vai impactar a nossa vida. Veja, Jesus falou, Pai, que eles sejam um no meu nome, assim como eu e você nós somos um. A unidade é característica do nosso Deus. E se nós queremos realmente viver uma unidade, cara, não pode ter nada de nós. Se nós crescermos, é como se a gente estivesse diminuindo Cristo. Mas se Cristo cresce, nós temos que diminuir. Reconhecer a soberania dele, reconhecer o senhorio dele. Imagina, eu quero mandar, o Niel quer mandar, o Sandrão quer mandar, o Joffrey quer mandar, todo mundo é galo de briga. E Jesus fica de braço cruzado lá esperando. Quando é que eu vou poder entrar no negócio? A gente normalmente junta os pastores, né? A gente conta umas coisas tristes que acontecem na igreja, mas que acabam acontecendo, é verdade. E eu lembro que o tio William uma vez contou que lá em Ribeirão Preto a igreja estava rachando. O pessoal brigou, alguns concordavam com o pastor X, outros com o pastor Y, e começou aquela briga por causa das coisas, de ideias. Só que no fim ninguém estava discutindo quem é que ia cuidar do rebanho. Ninguém queria saber quem ia cuidar do rebanho de cá e quem ia cuidar do rebanho de lá. Eles estavam preocupados quem ia ficar com o ar-condicionado, quem ia ficar com a cadeira, porque eles iam montar uma outra igreja. Só, que cabeça é essa? Que cabeça é essa, irmãos? Tem tudo a ver com o evangelho, tem tudo a ver com o reino de Deus. Lógico que não. Então Jesus, ele fala que eles possam ser um como nós somos um. Experimentar essa unidade. E aí, novamente, se são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se eles são em 3, é porque os 3, de uma certa forma, tendem a ter características diferentes em algum momento. Sei lá, Jesus chorou, Deus não sabe o que é chorar. Enfim, só para trazer uma ideia. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos alcançar uma unidade na igreja, mesmo não sendo um robozinho. Vocês já viram aquelas cenas do exército da Coreia do Norte? Parece que deram Ctrl+C e Ctrl+V, assim, tudo igual. A mesma roupa, a mesma postura, parece que é a mesma altura, o mesmo corte de cabelo, porque tem que ter o corte de cabelo do imperador, e assim vai. Cara, aquilo lá não é unidade. Aquilo não é unidade. Eu fico pensando no time de futebol. Cara, às vezes os caras que mais aparecem, ou são os atacantes, que fazem gol e levam a glória, ou são os goleiros que tomam frango e sofrem com isso. Mas ninguém pensa naquele meio de campo que está toda hora travando o adversário. O cara vem tentar fazer uma jogada, ele tromba com o cara. E aí tem uns que falam, só faz falta esse cara, não sabe jogar bola. Se o cara não fizer falta, o cara chega no ataque e o goleiro toma gol. Então eu vejo que o time ele pode ter uma unidade, mas tendo pessoas posicionadas em lugares diferentes, com características diferentes, com atitudes diferentes. A unidade acontece assim, porque ela tem que ter como centro Cristo, e não um padrão. Agora todo mundo tem que usar as minhas famosas blusas azuis enquanto eu prego, todo mundo tem que vir de roupa azul. Não. Você pode vir com rosa, você pode vir com vermelho, você pode vir de polo, aquelas gola feia pra caramba que fica aqui assim. Você escolhe o que você quiser para vir.
Ninguém vai obrigar você a vestir um estilo de roupa. Só que existem grupos cristãos que obrigam. Eu te pergunto, isso é unidade? Não foi isso que Jesus estava orando. E também tem uma outra coisa que a gente precisa chamar a atenção, irmãos. Porque muitas pessoas, hoje, elas estão assim, se esforçando para unir as religiões, ou até mesmo grupos cristãos, mas não de forma bíblica. E aí a gente já entra num assunto complicado, porque o argumento que eles estão usando é: nós não estamos interessados em doutrina, mas no amor. Então, aceita qualquer um, vale tudo e tal. E o discurso é exatamente esse: vamos esquecer as doutrinas, isso não importa, né? A doutrina nos divide, vamos simplesmente amar uns aos outros. Isso é um discurso bonito, irmãos, mas isso é uma falácia, é um engano. Isso é um raciocínio que não tem lógica no reino de Deus. O amor, sim, ele vem em primeiro lugar, mas antes do amor vem a verdade. E se nós não construirmos a nossa unidade no Evangelho, ela é muito frágil. E esses grupos, infelizmente, eles acabam caindo nisso. Nós não podemos sacrificar a verdade em nome do amor. Esse amor que o mundo diz, né? Não amor bíblico. Eu fico pensando, tem um trecho muito pesado, tá? Eu não quero que vocês achem que eu quero que todo mundo seja exclusivista, falando assim. Na verdade, a gente é exclusivista. Estou pensando aqui. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é exclusivista. Nós, talvez, de repente, faz que nem Paulo, né? Eu me tornei judeu para ganhar os judeus, me fiz fraco para com os fracos, para conseguir ganhar os fracos. Mas, no fim, ele nunca abriu mão da verdade. E, inclusive, ele escreveu em 1 Coríntios 6, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter luz com trevas, e que harmonia entre Cristo e Belial, o que há de comum entre o crente e o descrente. E agora eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu comecei a minha sociedade com o Marcelo, para abrir agência de publicidade, uma mulher veio e me deu esse versículo. Ela falou: cara, você está se associando com um descrente. Deus não gosta disso. E eu achei, não, a mulher é mó religiosa, né? Essa mulher está querendo botar balde de água fria no meu projeto, e vai dar certo, isso, aquilo, o cara é meu amigo, ele só falta ser cristão. Mas deu no que deu, e, na verdade, o meu pensamento é: eu não posso cobrar dele como um cristão, porque, de fato, ele não conhece a verdade. Por mais que eu quisesse me associar, chega uma hora que é limitado. Procura casar com alguém que não é cristão. Primeira coisa: vamos na igreja. Não, não vou. Aí você vai uma vez, vai duas. É tua mulher ou teu marido. Você não vai querer aparecer mais numa comunidade onde todos vão olhar para você e perguntar: cadê fulano? Cadê fulana? Não tem relacionamento. Aquela pessoa não quer fazer parte da família de Cristo. E não é só ir na igreja, mas outros princípios, outros valores, até mesmo o que fazem na sua intimidade. Isso é afetado. Por quê? Porque não conhecem a verdade. O mundo não quer saber da verdade. O mundo não procura agradar o Senhor. O mundo quer agradar somente Ele mesmo. Então, quando Deus fala isso, é algo, eu não estou impedindo, não faça negócio com um cara que não é cristão. Porque hoje em dia o problema é que existem cristãos que são piores que os não crentes. Então aí você começa a ver uma salada. Porque a gente tem que discernir o que de fato é o evangelho, o que de fato é uma vida cristã, quem de fato é um discípulo. Eu realmente gostaria que nós pudéssemos confiar nos irmãos, principalmente quando eles têm algum negócio. Realmente a pessoa tivesse esse coração de abençoar, de compartilhar com o irmão, não de sugar o cara e falar: é para o reino de Deus, irmão. Deus te deu essa oportunidade e você não quer abençoar o reino? E já vem com outro discurso a respeito de medo. Eu não sei se você passa por isso, eu já passei, por isso que eu estou falando. Então, a vida cristã, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Beleza, você quer fazer um projeto com um católico? Amém. Mas entenda aonde cada um quer chegar com isso. E veja se tem a possibilidade de priorizar o que você quer priorizar para o reino. Porque de repente você vai falar de Jesus, cara, não, peraí, por que você está falando de Jesus? Quem intermedia o nosso papo lá com Deus é a Maria. E aí já tem a briga, porque não tem a ver, não tem como conciliar as coisas. Agora, entre igrejas cristãs que têm o mesmo princípio, os mesmos valores, não ter uma unidade, isso é absurdo para Deus. Então, quando a gente vê que alguém não está no caminho do Senhor, quando alguém não anda no caminho do Evangelho, eu acho que o maior ato de amor é, no mínimo, alertar a pessoa sobre isso. E não falar: não, vai em paz, está tudo certo, Deus conhece teu coração. Deus conhece sim o coração, sabe que é enganoso, sabe que é corrupto, sabe que muitas vezes vai fazer só visando o seu próprio bem. Eu conheço empresários, os caras dão de 10 a 0 em muita gente cristã.
Mas quando você vai lá e começa a sondar a motivação, você vê que nunca vai ter nada a ver com Deus. Eu estava conversando uma vez com o cara, meu, muito inteligente, o cara muito capaz, muito competente, cheio de relacionamento, o cara, meu, 10. E ele, inclusive, estava fazendo aquele procedimento dos católicos, né, fazer crisma, primeira comunhão, eu não sei direito isso aí, porque eu nunca fui da igreja católica. Mas ele fez todo o processo para poder casar com a esposa dele, porque a família dela era católica. Só que eu falei para ele, mano, no fundo você está fazendo só exteriormente, porque interiormente você não está absorvendo nada. Você está seguindo um protocolo para chegar lá e falar, agora eu sou um católico da Opus Dei, tal, e eu posso casar com ela, porque a família exigiu que eu fosse. Acontece isso na igreja também, né? Fala, tem que ser batizado, tem que vir no culto. Beleza, o cara se batiza e vem no culto só para poder casar. Mas a vida com Cristo não tem nenhuma. Então, irmãos, fique esperto. Se você ainda não é casado, se você é solteiro, se você é casado, ore bastante aí pelo seu marido, pela sua esposa, para que andem no caminho do Senhor. E esse rapaz, também eu discuti a respeito da fé com ele. Eu falei, cara, você está ouvindo lá dos católicos a respeito da palavra de Deus? O que você acha da palavra de Deus? Eu acho que isso é invenção, não tem nada a ver. Eu falei, então como é que você se torna um católico se você não crê na palavra? Como é que você se torna alguém que vai professar a fé em Deus se você não crê naquilo que você está lendo? Então a gente entrou em alguns debates e eu comecei a ver que os fundamentos eram muito fracos. E a gente tem que cuidar o quê? Aonde isso ajuda a gente a conhecer mais a Cristo? A não deixar que o nosso coração se torne religioso ou ativista nas questões religiosas, mas seja um coração sincero, íntegro, que queira realmente buscar essa unidade no Senhor. Aí a conclusão que a gente pode ter da oração de Jesus pelos discípulos, né? Ele mesmo fala, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, mas rogo que os tires do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou, e eu santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A conclusão dessa oração pelos discípulos. O mundo não vai aceitar aqueles que vivem conforme o Evangelho. O mundo não aceita, é incompatível. É como se fosse repelir, não tem como. E isso significa ser um discípulo de Jesus. Se o mundo te aceita, te recebe, te acolhe, gosta de você pra caramba, toma cuidado. E esses dias o Senhor me falou um versículo, me fez lembrar, né? Não é que ele falou, ele me fez lembrar, e falava assim, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E eu falei, meu Deus do céu, como será que está meu coração aqui, para lembrar, para essa palavra vir à minha mente? E de fato a gente tem que mudar muitas posturas, irmãos. É muito cômodo às vezes a gente viver contaminado com as coisas do mundo, por isso que ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os discípulos, eles são protegidos do maligno. Deus protege os seus discípulos. Me mostraram um vídeo, cara, é absurdo esse vídeo. Eu não vou botar aí porque é absurdo. Mas a família cristã, uma família cristã lá do sul, foi pega vendendo droga. E na hora, sabe quando vai lá, os caras ficam com as correntes lá, qual que é o nome? Com as algemas, e aí tem um negócio de polícia atrás, assim, e eles ficam lá, e a câmera fica passando para mostrar os delinquentes e tal. E aí estava nisso, e eles estavam orando em línguas para o Senhor libertar eles. Senhor, nos livra dessa prisão, quebra as cadeias em nome de Jesus. Cara, eles estão fazendo coisa errada. Eles podem ser cristãos, tudo torto, na carne, desviado, amém. Mas se eles são os cristãos, eles são os primeiros a reconhecer, eu estou errado. Eu preciso ser restaurado. Senhor, me perdoa, misericórdia. O dia que eu cumprir minha pena, eu vou sair daqui e vou fazer diferente. Mas não. Eles vão lá e começam a orar para o Senhor libertar eles. Não importa a verdade. Não importa o Evangelho. Importa que eu tenho um Deus que me protege. Essa é a mentalidade de alguém que não conhece a Deus. Vai buscando em todo lugar proteção aqui, proteção ali, bênção aqui, unção ali. E não tem uma vida com Deus. Então, por isso que ele fala, Pai, protege-os do maligno. Eles são meus discípulos. Eles te glorificam. Eles me seguem, eles guardam a tua palavra. Por isso, guarda do maligno. A gente só vai ser guardado do maligno se nós realmente tivermos compromisso com a palavra. Se a gente vive tudo torto, do jeito que não tem nada a ver a palavra, como é que Deus vai nos proteger? É como se a gente estivesse andando em cima do muro, querendo que o muro tivesse umas curvas para lá e para cá, mas não tem, o muro é reto. Então você está andando, tem que andar em linha reta. Se você cai um pouquinho para lá, você já caiu, não tem jeito. E a palavra é exatamente isso, é o nosso prumo, né, a nossa direção.
Outra coisa, discípulos, eles são santificados pela verdade. E a verdade é a própria palavra de Cristo. Se nós queremos buscar uma vida de santidade, uma vida mais pura, uma vida realmente bíblica, nós precisamos recorrer ao Senhor, porque Ele tem palavras de vida eterna, Ele tem palavras que vão tocar em áreas que a gente precisa. Pode ter certeza, quando Deus me fez lembrar esse versículo, Ele estava me dando uma cutucada. Presta atenção. Não ame o mundo, nem o que há no mundo, porque a cobiça dos nossos olhos, e assim vai. Tudo isso não tem a ver com Deus. No mundo não há o amor de Deus. Outra coisa, os discípulos, eles não são deste mundo. Jesus deixou bem claro. Ele falou, assim como eu não sou. E aí entra aquela ideia de Hebreus 11, onde muitos viveram pela fé. Existe o testemunho de muitos homens que viveram pela fé. E a Bíblia fala o seguinte, que eles reconheciam que eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. E eles não queriam voltar de onde eles vieram, mas eles estavam esperando uma pátria melhor, ou seja, a pátria celestial. E por essa razão, a Bíblia fala, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Já pensou, Deus fala assim, cara, eu não tenho vergonha de falar que o Boaz é meu servo. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou Deus dele. A Bíblia está falando isso. Aquele que é discípulo de Cristo, que guarda a palavra, que é santificado na palavra, o Senhor livra do mal, o Senhor santifica na verdade, e eles reconhecem que eles não são desse mundo. E o próprio Deus se orgulha de ser Deus deles. Ou nosso, espero me incluir nisso também. Então, a oração de Jesus pelos discípulos, ela começa a trazer a ideia dessa unidade. A unidade com base na palavra e contra a influência do mundo. E por último, ponto 3. A oração que todos estavam esperando, porque a gente gosta de receber bênção, a gente fica feliz. Vamos lá. Não importa orar pelos discípulos, Senhor, nem por você mesmo, eu quero que o Senhor ore por mim. Tem uns que são assim. Jesus orou por nós. E aí Jesus fala assim, ele começa a oração, minha oração não é apenas por eles, pelos meus discípulos, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, de novo o mundo não conhece a Deus, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Realmente, é uma oração muito bonita. É uma oração assim que você fala, meu Deus do céu, Jesus, quando orou, ele pediu o melhor para a gente. A oração, ele vai além dos discípulos que estavam com Jesus, porque Jesus já sabia aonde ia alcançar a mensagem daqueles discípulos. Por isso que é importante transmitir a palavra, irmãos. Os discípulos, 12 homens, 11, depois mais um, eles começaram a espalhar essa palavra, aprendida pelo próprio Cristo, e muitos creram nele. Nós viemos através da mensagem pregada pelos apóstolos. Nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Não existe outro ensino. É o que eles aprenderam de Cristo, eles passaram para nós. E por isso que ele fala isso. Nós nos tornamos seus seguidores por meio da mensagem deles. Nós ouvimos a palavra que foi anunciada, nós cremos e nós nos tornamos discípulos. Então a gente não pode citar sequer a unidade se não existir essa palavra, se não existir o Evangelho. A unidade, ela é consolidada sobre esse fundamento que é a palavra de Deus. E aí você vê que o foco da oração de Jesus é exatamente por essa unidade. Ele falou que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Quando Jesus olha para você e olha para mim, a oração dele é, Senhor, faz com que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. E toda hora ele fala sobre alguns benefícios. Nós vamos ver esses benefícios, fica mais fácil citar. Alguns benefícios dessa unidade. Primeiro, o mundo só vai crer que Deus enviou Jesus Cristo a partir dessa mensagem do Evangelho. A única chance de salvar esse mundo que não ama a Deus, esse mundo que não tem compromisso com Deus, é anunciando a mensagem da cruz, porque ele fala, se eles forem unidos, eles falarão
acerca de mim, que fui enviado por ti, e o mundo vai crer. A única forma do mundo ser remido é a partir da pregação da mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Outra coisa, outro benefício que ele fala da unidade, que se nós formos um, nós vamos desfrutar da glória que nos foi dada. Glória, eu não sei se você sabe, a gente sempre fala da glória, né? A glória de Deus. Na oração de Jesus ele fala, me glorifica assim como eu te glorifiquei. Para ter uma tradução mais simples, ela fala com relação à reputação, com relação a uma aceitação. Então ele está falando a respeito do nome dele. Cara, quem não quer que o nome de Jesus seja reconhecido, seja glorificado, seja de fato aclamado como ele merece? Então ele fala, o mundo só vai fazer isso a partir do anúncio desse evangelho. E aí Deus sempre vai testificar que enviou o Filho para nos salvar. E nós seremos levados, outro benefício, nós seremos levados à plena unidade para testemunhar a obra de Deus e o amor por sua igreja. Jesus fala isso nessa oração. Ele quer que quando a gente vai testemunhar, quando a gente fala do amor dele, é porque nós estamos em unidade. A unidade nos leva a isso. Se cada um pensar de um jeito, se cada um quiser levantar o seu império, se cada um quiser beneficiar a sua própria família, o seu próprio umbigo, não haverá testemunho do Evangelho. Não haverá pregação, não haverá salvação, não haverá redenção. Outro benefício, nós vamos estar onde o Senhor Jesus estiver e veremos e participaremos da sua glória. Já pensou Jesus orando por nós e fala, Pai, eu quero que eles estejam onde eu estou? E ele fala, ele vai ser levado para sentar ao lado do Pai. Ele quer que a gente participe disso, irmãos. Esse é o objetivo final dessa unidade, que nós sejamos um, para que o mundo reconheça, para que nós vivenciamos uma experiência como ele vivencia com o Pai, e que depois de tudo nós possamos estar com o Senhor e participemos da glória dele. E o último benefício é que o amor que o Pai tem pelo Filho esteja sobre nós. Eu fico pensando, eu não sou pai de família ainda, mas imagina você tem 3, 4, 5 filhos lá, sua esposa, aí vem o sogro, a sogra, vem todos os tios, primos, do jeito que a família Xangai se reúne. Imagina todos nessa unidade, todos vivendo a palavra de Deus, todos amando o Senhor de todo o coração. Como será que o pai de família olha essa família? Tenho certeza, cara, muito orgulho, muita alegria, muita satisfação, a sensação de dever cumprido. E é essa alegria, esse amor que o Senhor quer que a gente sinta. Que Ele fala, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O fim da unidade é ter esse amor que o Pai tem pelo Filho em nós e ter a própria presença do Senhor Jesus no nosso meio. Então eu não sei como você via a unidade antes dessa mensagem, mas ela é fundamental para a nossa vida cristã. Ela é fundamental para que a gente viva a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. E aqui toda hora que ele cita sobre a unidade, ele fala, para que o mundo creia que me enviaste, para que eles creiam que tu me enviaste. Sempre é isso, é o testemunho da vinda de Jesus. E antes de encerrar, irmãos, eu gostaria só de falar alguns fundamentos da unidade. Se você puder abrir comigo, não vai ter no PowerPoint, Efésios 4, de 4 a 6, nós temos ali todos os fundamentos da unidade. E nós já talvez, se eu não me engano, a gente já pregou a respeito disso, eu vou passar rapidamente, mas Jesus fala que nós temos um só corpo, nós fazemos parte de um só corpo, ou seja, só existe uma igreja verdadeira. Nenhuma igreja pode chegar e tomar para si o título de ser a verdadeira igreja. Venha para a minha igreja, porque aqui nós pregamos a verdade, aqui é a igreja de Cristo. Se Jesus voltar, é só a gente que sobe, aquela palhaçada toda. Não. Se a igreja vive o evangelho, se a igreja ela tem judeu, gentil, árabe, não importa. Se ele vive o evangelho, essa é a igreja verdadeira do Senhor. Só existe uma família no céu e na terra. E essa é esse só corpo, um só corpo. Também Paulo vai falar sobre um só espírito. Esse espírito é o mesmo que habita na vida de cada cristão. Só temos um espírito, o Espírito de Deus habitando em cada um de nós, e ele coopera, contribui para essa unidade. Existe uma só esperança, e a esperança que o cristão tem é da volta de Jesus para reinar com a igreja. Quarto, um só Senhor. É o próprio Jesus que morreu, viveu
e ressuscitou pela igreja. Só existe um Senhor. Uma só fé. E essa fé, ela é tanto o que a gente crê do conteúdo da palavra, quanto o nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, se cada cristão estiver olhando para isso e falar, peraí, eu preciso construir essa uma só fé, porque eu também, talvez eu não esteja crendo de acordo com a verdade. Isso vai promover a unidade. Ele continua, um só batismo. É o batismo, né, quando a gente crê em Cristo e a gente quer fazer parte da comunidade, a gente é batizado no nome do Senhor Jesus. E por fim, um só Deus e Pai. O Pai de toda a igreja, tanto na terra como no céu, um só Pai. Essa é o fundamento da unidade que Cristo quer para nós. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Então, se você tem dificuldade de entender a unidade ou de como a gente pode desenvolver uma unidade mais saudável, não adianta botar ali no boletim, né? Vamos caminhar juntos. A proposta é boa. Mas no fundo, se o nosso coração não está fundamentado na palavra de Deus, a gente não vai fazer questão de caminhar junto. A gente não vai fazer questão de anunciar o Evangelho. A gente não vai fazer questão de abrir a nossa vida para o nosso irmão. E aí a gente começa a ver que a gente não anda de acordo com a palavra. E aí a unidade, ela fica comprometida. A última frase que eu quero dizer aqui antes da gente orar. Não há unidade espiritual fora de Cristo. Então, irmãos, deu para entender que Jesus, ele preza muito pela unidade? Isso ficou claro, amém? Jesus orou pela unidade dele com o Pai, orou da unidade dos discípulos com ele e orou da unidade dele conosco. E ele ora para que nós sejamos um. Então, unidade é muito importante para Jesus, amém? Seria, assim, um tópico fundamental que todas as igrejas pregassem. Então, se é importante, nós também precisamos considerar importante. E procurar ver de que maneira eu posso contribuir para essa unidade em Cristo. Chamar realmente a responsabilidade. Falar, Senhor, que maneira eu posso entender essa unidade a ponto de praticar essa unidade? Não só aos domingos, mas fora daqui, como um cristão. De que maneira o Espírito Santo quer que você entenda e promova essa unidade? Você acha que isso é relevante, irmãos? Ou é uma coisa que a gente ouviu tantas informações aqui nesse domingo, aí vai vir a segunda, eu vou voltar para a minha correria, e aí domingo que vem eu espero a mensagem 21, porque a 20 talvez eu não consiga aplicar direito. É fundamental a unidade, irmãos. E essa unidade, ela só é promovida em Cristo. É algo que glorifica o Pai, é algo que traz alegria para o coração de Deus. E é algo que não pode ser feito por esforço humano, mas total dependência do Senhor. Então eu creio que o primeiro passo seja nós orarmos. E o segundo, estar sensível para o Espírito Santo, de que forma nós podemos ter esse compromisso com o corpo de Cristo, aqui na terra, tá? Não estou falando na Pamplona só. E eu acho que é isso que eu queria compartilhar com a igreja. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas tudo bem, deixa para depois. Vamos orar ao Senhor? A Bíblia, ela fala de adoção. Ela fala que nós somos adotados por Deus. Nós não conhecíamos o Pai, nós não tínhamos possibilidade de ter um lar, mas por conta de Cristo, Ele nos chamou para fazer parte de uma família. E eu quero só trazer à mente de vocês, enquanto vocês oram, a vida do Alex. Ele era um menino órfão, e de repente ele encontrou uma família.